meu Deus do céu, eu falei uma palavra e agora, né, o celular está me ouvindo. Esse cruzamento entre comunicação e especificamente publicidade e tecnologia, na verdade, está desde que o mundo é mundo, né? Quando a publicidade surgiu, ela já surgiu casada com a tecnologia. Então, conforme a tecnologia foi avançando, a publicidade também foi. E hoje, né, uma das características do que a gente vem trazendo a partir da entrada, principalmente das redes sociais, é entender cada vez mais o usuário da tecnologia, né, para tentar personalizar isso cada vez mais para a pessoa. E a publicidade vai no mesmo jogo, né? Então, quando você vai lá e você faz uma busca, ele acredita que naquele momento aquele é teu ponto de interesse, né? O que você gosta, né? O que você está curtindo. E a partir daí ele usa essa informação, que não é só uma, porque você tem, digamos assim, dezenas de interações diárias com a tecnologia. Você está em diferentes redes sociais, em diferentes aplicativos de banco, como eu falei, de compras e etc. E ele vai reunindo essas informações, né, e vai criando, entre aspas, um perfil seu. Não necessariamente seu pessoal, mas daquele grupo de pessoas que se parecem com você, né, um grupo de pessoas que têm comportamentos similares. E a partir daí ele utiliza isso para te entregar tudo, inclusive tecnologia, né, para te entregar informação, notícias, histórias dos seus amigos, e a propaganda entra nisso, a publicidade vai entrando. O problema é que a gente é amplamente bombardeado pela publicidade, né? Enquanto você tem uma postagem de um amigo seu, você tem 10 postagens de empresa. E como ela utiliza isso de maneira, entre aspas, triangulada, ele não vai aparecer só no seu celular, mas ele vai aparecer no caminho que você vai, quando você tem ali, digamos, as out of homes, que são as mídias externas digitais, né? Ele vai aparecer lá na sua televisão, nos canais que você acessa, no streaming. Então, isso faz com que você tenha essa sensação de estar sendo perseguido ou de, meu Deus do céu, eu falei uma palavra e agora, né, o celular está me ouvindo. De certa maneira, a gente tem sim algum tipo de audição, né, de certos temas, principalmente quando você pega os Apple Watch, por exemplo, os relógios digitais, né, os relógios inteligentes e os celulares, mas existe também um outro mecanismo, que aí é um viés cognitivo nosso, que se chama disponibilidade. Quando você fala de um tema, seja com um amigo, com uma amiga, ou algo que você te interessa, está precisando comprar alguma coisa, você busca aquilo, além da gente ter, digamos, a tecnologia, né, e os algoritmos operando de um lado, aquilo mentalmente fica relevante para você, porque como você falou daquilo, né, naquele período ali, aquilo está disponível, que a gente chama, né, o viés da disponibilidade na sua mente. E aí, naturalmente, você também começa a prestar mais atenção naquilo. Então, são duas coisas operando ao mesmo tempo. A tecnologia e o seu viés mental que você passou a dar importância àquele tema. Sabe quando você fala de um carro com um amigo ou uma amiga e que você nunca tinha reparado e de repente você sai na rua e fala, caramba, todo mundo comprou esse carro, que eu estou vendo esse carro em todos os lugares? Não, ele já estava lá. É que como ele não era importante para você, ele não tinha relevância e você não percebia. O mesmo acontece com a publicidade, acontecendo nas duas maneiras. Aliás, é isso que a publicidade quer. Ela quer que a marca fique relevante na sua mente para, poxa, quero comprar um tênis, quando eu vou selecionar lá as marcas que eu vou pesquisar, eu quero, como publicitária, que você lembre da marca que eu estou anunciando. Então essa é uma das funções da publicidade, tornar as marcas relevantes na mente do consumidor. E aí ela faz isso o quê? Com frequência, né? Cobertura e frequência, estar o tempo inteiro em contato, por quê? Porque se ela para de fazer, você esquece, porque tem outras marcas fazendo. Aí, óbvio, a tecnologia veio com tudo e serviu, né, digamos assim, né, deu match, serviu muito bem para a publicidade nesse sentido. Lado ruim, a gente teve agora, é recente no Brasil, a regulamentação dos dados, a lei que regula. Por quê? Porque daí a gente, como consumidor, também perde um pouco, porque antes, se eu não queria ver, eu fechava a revista. Agora, meio que a gente não tem, né, como escapar disso, que daí dá essa sensação, né, de, digamos ali, perseguição, sufocamento, que pode causar outras coisas no consumidor, como, por exemplo, o que a gente chama de confusão do consumidor. Uma delas é excesso de informação, uma das coisas que causa isso. E essa confusão faz com que a gente pare de perceber, né, tipo, não, eu vou apagar, eu não quero mais ver isso, porque eu sou tão bombardeada, então aquela propaganda no YouTube, que toda vez que você abre,
delivery de comida que fica 1000 vezes aparecendo para você, chega uma hora que você já pula automaticamente, você nem para prestar atenção no primeiro segundo do que eles estão te dizendo. Então é o lado negativo disso, né? Então acho que ainda tem um processo de amadurecimento da indústria da propaganda como um todo, em como fazer um uso, digamos, responsável e saudável da tecnologia em favor das marcas, porque chega uma hora que acontece isso, ela para de ser favorável e você começa a bloquear aquela marca porque você, digamos assim, se encheu a paciência, porque foi muito bombardeado e perseguido. Então esse ponto de equilíbrio, que também depende de uma regulamentação, né, algum tipo de, aí eu vejo como autorregulamentação, é que acho que ainda está em construção, né, porque pensando em história do mundo do comportamento, do consumo no geral, ainda é algo relativamente recente a entrada e a operação desses grandes conglomerados tecnológicos, enfim. No que diz respeito à propaganda, no geral, ela tem como princípio básico ser interruptiva. Ela interrompe o que você está fazendo. Se você perceber, o que acontece? Você está lá no seu joguinho, quer continuar a fase? Propaganda, né? Você está vendo a sua novela, intervalo comercial, e aí a gente tem uma tendência, inclusive, a pagar para não ver propaganda. Eu vou fazer a assinatura daquele canal de streaming que eu gosto para que a propaganda não apareça para mim, né? Então, por quê? Porque, naturalmente, quando ela surgiu, você estava lendo sua revista, no meio lá tem uma página de propaganda. Ela tem uma característica de interromper o processo. E aí entram, né, as pessoas intuitivamente começaram a falar, não, eu não quero interromper o meu lazer, né, o meu prazer em estar desfrutando de um programa de TV ou do entretenimento no geral, pela propaganda. Então, começou-se a ter plataformas que ofereciam conteúdo sem propaganda. Ou, se você tinha a possibilidade, com o avanço da tecnologia, pular a propaganda, passar para frente a propaganda. O que acontece? Junto com isso, não é algo novo, isso já vem há muitos anos na indústria, mesmo quando a gente não achava a propaganda tão ruim ou quando a gente não tinha esse poder sobre o conteúdo que a gente estava assistindo, de pular ou de passar ou de pagar para não aparecer, a gente já tinha o que se chama product placement, que é quando a propaganda, as marcas, os produtos entram no entretenimento, que daí ele perde essa característica interruptiva. E é até inclusive engraçado, porque os estudos mostram que quanto mais sutil e menos interfere na história, no sentido de que mais ela está integrada à história, melhor aumenta, tipo assim, aumenta a reputação de marca, melhor a marca que fez aquilo é vista. Quanto mais, digamos, forçada ela dentro, né, ali da sua novela, né, quanto mais antinatural e quanto mais destaque dá para a marca em si, não para a cena, não para o enredo que está se desenrolando, menor, né, quanto isso acontece, menor as pessoas apreciam menos a marca, a reputação de marca fica um pouquinho, não chega a prejudicar, mas elas não percebem como tão positivo quando é colocada de uma maneira assim bacana, integrada à história. Então, tipo, a marca para estar lá, ela tem que fazer sentido para aquilo. Até aí tudo bem. O problema é que quando a gente vai para públicos, né, dos diferentes públicos, inclusive o infantil, que tem digamos assim, não tem o conhecimento do que é a mídia e do que é o processo midiático, que a gente chama de alfabetização midiática, e aí a pessoa não entende aquilo como uma propaganda. E aí a gente tem outros modelos, né? Quando você pega ainda um programa como um filme, uma coisa assim, pode ficar mais fácil de você encontrar, mas é entre os youtubers, influencers, então você começa a ter outros modelos, né, de propaganda e de introdução de produto dentro de um conteúdo de entretenimento, um conteúdo, às vezes, de conhecimento, né, quando a gente fala de experts falando sobre um produto, né, surgiu muito no início do YouTube, a pessoa é técnico de informática, né, ele era um gestor de TI, conhecia, então vai ensinar como montar seu computador, e aí as marcas passam a trazer, né, produtos e fazer parcerias com essas pessoas, e aí a legislação começou a falar, olha, você tem que colocar que é publicidade, você não pode fazer de conta que é conteúdo, você não pode fazer de conta que é conteúdo espontâneo, porque não é, justamente por isso, porque quem não sabia, vamos pegar aqui uma criança, por exemplo, ela não tem ainda todo o conhecimento para saber que aquela marca pagou para estar naquele canal daquele youtuber mirim, né, ou para ele abrir aquelas 1000 pacotinhos de boneca,
que são surpresa e que ninguém conseguiria comprar 1000 pacotinhos. Abriu porque ganhou da empresa, né, da marca, ou enfim, foi patrocinado para fazer isso, né? E aí é o que a gente começa a chamar de propaganda abusiva, porque quando você fala de uma propaganda falsa, uma propaganda que não é verdadeira, você consegue verificar claramente, né? Não está certo, né? Ah, disse que era X ml, tem Y ml, você consegue ver claramente que a propaganda, né, não foi uma propaganda verídica. Agora, quando você começa a prometer coisas, né, entregar uma ideia e que aquilo não condiz à realidade, você começa a ter um processo daí então de abuso, né, em relação ao consumidor. Então, esse tipo de ponto é importante que se tenha clareza. As boas empresas, elas têm que ter essa prática, elas têm que ter um canal aberto de conversa com o seu público. Eu falo muito isso, né? Aquela ideia de criar produto e vender a qualquer custo um monte de coisas para as pessoas que muitas vezes elas não precisam, isso não sustenta um negócio a longo prazo. Um negócio a longo prazo ele é sustentado em cima de uma relação constante com o consumidor. E para isso ambos os lados têm que sair ganhando. O consumidor não pode se sentir lesado, né? Nesse sentido. Então, se ele compra algo achando que é uma coisa, porque foi dita que ia ter um resultado e obteve outro, logo ele verá que aquele resultado não foi esperado e se sentirá lesado, porque a gente tem também um processo de aprendizado das pessoas, né, em relação ao consumo e aos produtos. O problema é que quando você recebe uma informação, seja notícia, seja propaganda, né, e que a fonte não tem credibilidade, você apaga a fonte. Você não guarda ela mentalmente. E o que isso faz? Isso faz com que eu mantenha a informação. Só que eu não lembro mais que ela não era uma informação de uma fonte válida.